Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de abril de 2014, é uma terça-feira, e nosso verbete é de número 3007, 5 páginas, 48 logias e 7 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a água vitalizadora, da especialidade somatologia. E ele foi redigido pela professora Kátia Aracaki, psicóloga, especialista em psicoterapia breve integrada, mestre em gerontologia, brasileira, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntária da Conscienciologia desde 95, docente em Conscienciologia desde 96, autora do livro Viagens Internacionais, o Nomadismo da Consciência, de 2005, tenepsista desde fevereiro de 2008 e EPICOM desde novembro de 2011. A água vitalizadora é a substância H2O natural líquida, essencial para a vida da maior parte dos organismos vivos, utilizada terapeuticamente no dia a dia pela Consim, homem ou mulher, de modo a potencializar a saúde somática. O holopensene pessoal terapêutico, o holopensene da vitalidade. Na fatologia, a água proporcionando vida, a água terapêutica, a água renovadora, a água higienizadora, a composição do corpo humano de 65% em média de água. O copo d'água dinamizando o metabolismo e aquecendo o corpo. O uso terapêutico da água. Em parafatologia, as repercussões da água no holochakra, a chuveirada hidromagnética, as inspirações extrafísicas embaixo do chuveiro, a desassim proporcionada pela diurese e lavagem das mãos, a energização do contato com as cataratas do Iguaçu, a hidroprojeção, os campos energéticos hidrófilos. E aqui na argumentologia, nós então destacamos as listagens, né? Tem uma listagem de sintomatologia, com 10 sintomas da falta de água no organismo. Também tem uma listagem, que é uma taxologia, com 35 exemplos de usos profiláticos e terapêuticos da água. E na remissiologia nós destacamos água, saúde física, suprimento vital, vida ecológica e vida humana. E na frase enfática, os elementos mais simples da vida humana podem proporcionar efeitos inimagináveis em termos de saúde e bem-estar, gerando mais vitalidade e equilíbrio no cotidiano das consciências. E na questionologia, você já desfruta das propriedades da água vitalizadora? Quais práticas nesse sentido poderiam incrementar ainda mais a própria homeostase? Na bibliografia específica, nós temos 2 fontes bibliográficas. E aqui na mega-análise, feita pelo professor João Paulo, nós temos H2O, vida, saúde, bebida, líquido, natureza, bioquímica, biofilia, hidrofilia, hidrologia, naturofilia, hidroterapia, hidroenergia, hidratação, tonificação, energização, somatologia, intrafisicologia, terapeuticologia e energossomatologia. Professora Kátia, esse tema de hoje é muito interessante, pega todos nós, né? Enquanto consciências, e eu penso que as consciências também. Né? E estamos sedentos, exatamente, pelos seus conhecimentos sobre a água vitalizadora. Então, eu queria que você contasse para a gente da sua predisposição aí, motivação para escrever, pesquisar sobre esse tema. Dulce, eu acho que o fator motivacional foi a questão assim dos benefícios que eu já tive, né, com a questão da água. Então aqui eu escrevi esse verbete mais na condição de usuária do que assim de entendida no assunto, não sou assim uma especialista em bioquímica, né, ou em terapêuticas da água, mas eu já fiz uso de vários dessas medidas terapêuticas aqui e me senti muito beneficiada. Eu acho interessante porque a água é uma coisa tão simples, né? E para nós aqui que temos acesso à água,
e tem repercussões menos, digamos assim, menos negativas. Porque se você tem um problema digestivo, se você não pode tomar muito remédio e tudo mais, tem uma série de tratamentos que você pode fazer à base de água e que aquilo vai dar um resultado muito bom e você não vai ter os efeitos colaterais de determinados medicamentos ou intervenções, né, terapêuticas. Sem dúvida, essa linha aí é muito interessante, né? Bem rica, assim, para a gente fazer experiência, né? Agora vamos lá, a gente já tem perguntas aqui de teletertulianos. A verbetógrafa, em parafatologia. Na página 1, quarta linha. Como funciona a lavagem de mãos como técnica de superação da hematofobia, resultante de traumas de retrovidas? Isso daqui é uma informação que foi dada numa mini tertúlia pelo professor Valdo, e quando ele falou que as pessoas que têm dificuldades em lidar com sangue, pessoa que vai tirar sangue desmaia, pessoa que vê sangue desmaia, isso normalmente tem relação com trauma de vidas passadas em que a pessoa muitas vezes cometeu homicídio, né? Matou outras pessoas. E ele sugeriu nessa mini tertúlia a lavagem de mãos como uma forma da pessoa ir superando esse medo de lidar com sangue. Então, assim, eu não sei explicar tecnicamente o que tem por trás disso, mas isso foi uma orientação que ele passou, né? Então, a pessoa teria que experimentar se a pessoa sofre disso e ver se vai melhorando de fato. Agora, em parafatologia, na página 1, quinta linha, ele pergunta como podemos otimizar a recuperação de cões pelo contato com a água junto à natureza e, em seguida, as retrocognições desencadeadas pelas chuvas e nevascas. Isso daí eu também acho que a pessoa ela tem que fazer experimentação. Então, quando ela tiver esse contato com a água na natureza, ela procurar se concentrar, observar o que se passa com ela, que tipos de ideias, imagens, né, memórias vêm à mente. Então, eu acho que a pessoa ela tem que ir fazendo experimentos, não tem outra forma, né? E é interessante, porque às vezes você está numa situação que você não está prestando atenção necessariamente nisso, mas vem uma lembrança, vem uma sensação, vem uma ideia. Então, eu acho que é a pessoa se expor a essa condição e ver o que acontece. E eu acho que as chuvas e nevascas, elas acabam desencadeando retrocognições, porque imagina, né, quantos milhares, milhões de vidas que a gente passa por isso, né? Esses fenômenos da natureza, assim. Então, eu acho que isso daí é um fator muito comum à memória de várias vidas nossas. E o contato com essas condições acaba desencadeando. Principalmente se for, assim, numa paisagem, né, que contribua. Porque, por exemplo, se for numa cidade, selva de pedra, isso ainda é muito recente. Mas se for no campo, numa fazenda, né, numa floresta, aí acho que aquilo fica mais intenso. Agora, em teoriologia, na página 1, primeira linha, você poderia explicar a teoria dos efeitos pensênicos nas moléculas da água? Esse é um estudo, né, feito por um pesquisador chamado Masaru Emoto. Existe até um vídeo sobre isso, que é o poder da água, a força dos nossos pensamentos e emoções. E nesse vídeo daqui, eles fazem uma série de experimentos em laboratório, né, submetendo a vidrinhos de água a diferentes palavras, a diferentes palavras, música, diferentes tipos de estímulos. E depois eles colocam essa água no microscópio e observam o que acontece com o cristal da água depois dessa exposição. E é isso daí que mostra nesse vídeo como que o pensamento ele tem a influência sobre a molécula. Uma experiência que eu acho que a pessoa pode fazer, porque isso daqui vai precisar de equipamento, mas ela fazer similar a isso,
trabalhando com estado vibracional. Então, a pessoa, enquanto estiver trabalhando com as energias, ela pensar num conceito mais avançado, por exemplo, TENEPS, mega fraternidade, e por aí vai, né? E ver o que acontece quando ela faz EV sem pensar em nada, quando ela faz EV pensando em conceitos avançados, e quando ela faz EV pensando em coisas, de repente, mais corriqueiras, mais comuns, mais intrafísicas. Então, isso é interessante de ver. E a pessoa pode fazer isso também com um copo d'água, né, que ela vai beber e ver os efeitos que causa nela, né? Isso também é uma possibilidade. Então, aqui, assim, não acredite em nada, tenha suas próprias experiências, né? Agora, tem uma outra pergunta também que é parecida com essa, mas ela complementa, né? Sobre essa teoriologia, sobre esses efeitos pensênicos nas moléculas da água, ela pergunta se você pode informar se há evidências de que a energização consciencial palmo-chacral na água pode alterar o seu pH. Olha, eu acho que dependendo da força da consciência, a capacidade de mobilizar as energias e a experiência que ela tenha com isso, né, que isso já vem desde a antiguidade lá, gente que tem essa capacidade de mexer com os elementos naturais e transformá-los, eu acho que tudo é possível. Eu acho que é plenamente possível. Eu acho que dependendo do padrão de energia da pessoa, ela consegue transformar a água praticamente num remédio. Porque se a pessoa faz isso com a energia, se ela tiver essa força energética, ela vai conseguir imprimir isso numa questão material. Agora, professora Kátia, em Pensenologia, na página 1, no final da primeira linha, o que caracteriza os somatopensenes? As somatopensenes são aqueles pensenes relativos às questões somáticas, né? Então, todo tipo de pensamento, sentimento, ação que você tem em relação ao corpo físico estaria dentro da somatopensenidade. E em Fatologia, na página 1, terceira linha, você poderia falar sobre o copo d'água dinamizando o metabolismo e aquecendo o corpo? Isso daí, às vezes a pessoa ela está num local, está um pouco frio, e ela começa, às vezes, a ter a sensação de fome. E ela pensa, nossa, mas faz pouco tempo que eu comi, não é verdade? E aí uma técnica, em vez dela se alimentar novamente, ela tomar um copo d'água e ver o que acontece. Então, é interessante de observar que muitas vezes você toma água, aí a água vai, né, ativar o seu metabolismo e você para de sentir frio e para de sentir fome. Então, isso daí é uma experiência que já tive muitas vezes, né? Tinha uma época que ali no holociclo ficava muito frio e a orientação que a gente recebia era essa. Não coma, toma água. Está com frio? Toma água. Toma água na temperatura ambiente, né? Se for fria, aí você vai ficar com frio, mas se for temperatura ambiente, a tendência é, como vai ativar o metabolismo, acaba gerando calor no corpo. Agora, você poderia discorrer sobre os campos energéticos hidrófilos? Essa foi uma pesquisa que foi feita nos campos do curso SCP-2 com o Dr. Hélio Pova, né, e toda a equipe do curso, e que eles colocavam bacias de água, né, durante o campo e observavam que depois do campo eles faziam uma série de mensurações também com os experimentadores e eles observavam que o campo fazia evaporar a água dessas bacias e que muitas pessoas também acabavam perdendo peso, né? Que aí em função da ectoplasmia e tudo mais. Então, por isso que fala que os campos energéticos são hidrófilos, né? Eles puxam água, tá certo? Então, às vezes, a pessoa bebe muita água, ela vai para um campo desses e ela não sente vontade de ir ao banheiro, nada.
Agora, Kátia, era bom clarear quem é o Dr. Hélio Pova, né? Para quem não sabe. Dr. Hélio Pova, ele é um Pesquisador, né? aí, famosíssimo no Brasil, né, dessa linha ortomolecular. Uhum, tem vários livros, ele pesquisa o cérebro, né? Uhum. E ele, enfim, participou de vários experimentos, né, em ECP2. Ele já veio aqui no CAEC. Ele é assim, ele é bem empenhado, assim, ele conhece bastante as coisas da conscienciologia. Acho que ele é bem amigo do professor Val, né? Isso, acho que é amigo de muitas datas. Muitas vezes. Agora, em tecnologia, na página 2, primeira linha, ele pergunta quais os efeitos benéficos da técnica do copo d'água matinal. Essa aí é uma técnica que em várias culturas, inclusive na cultura japonesa, ela é muito difundida, né? E é uma técnica para a pessoa limpar o organismo, assim. Então, começar o dia já se desintoxicando, né? Então, eu não saberia, assim, descrever uma lista dos benefícios, mas a ideia é a pessoa tomar um copo d'água, até 2, logo que ela acorda, e ela guardar um pouco, uma meia hora, até ela tomar, ingerir qualquer tipo de alimento, né? Então, isso existe também, eu já li material sobre você também tomar água antes de dormir, ou seja, você se hidratar antes de dormir. Mas esse só tem o problema da pessoa que, às vezes, tem um aumento da diurese. Mas tem algumas teses que falam que se a pessoa não estiver bem hidratada, ela não tem uma boa qualidade de sono e tem uma série de aspectos fisiológicos que ficam desequilibrados e não faz a pessoa dormir direito também. Kátia, eu tenho complementando essa coisa do copo d'água, né? Eu tenho muita enxaqueca, né? É genético da minha família, enfim. E eu já observei que a questão de beber bastante água quando você está em crise ajuda demais. É impressionante. Às vezes eu já me curei, mas já passou a minha dor de cabeça com a questão da hidroterapia, vamos dizer assim. Eu insisti na água e às vezes ela cede, né? A água serve para muita coisa. Olha, a pessoa está com fome e às vezes ela já comeu faz pouco tempo, toma água. A pessoa está cansada, às vezes ela toma água, melhora. Está com algumas dores. Por isso que eu coloquei aqui na página 3, essa lista aqui dos 10 itens da falta de água no organismo. Quem me chamou a atenção para isso foi uma amiga minha médica, e assim, ela é super estudiosa, sabe? E ela me contou que um dia ela estava no trabalho e ela começou a sentir um monte de coisas esquisitas, estava muito cansada, não conseguia pensar direito. E aí ela, como médica, começou a levantar uma série de hipóteses, né, de possíveis problemas de saúde que ela poderia estar tendo. E aí eu só sei que, no final das contas, ela acabou bebendo água, e aí, quando ela se deu conta, ela viu que ela já estava há muitas horas sem tomar água, e o simples fato dela tomar água melhorou todos os sintomas que ela estava tendo. Imagine, ela, assim, é uma especialista de uma área bem específica, e estava bem preocupada o que estava se passando com ela, né? E era simplesmente falta de água no organismo. Pega o microfone. Para cima. Alô? Eu sempre tive uma dúvida, e sempre que eu questionei, uns me respondiam que sim, outros que não, então eu continuo com a dúvida. A água, ela tem a mesma função em estado natural do que a fervida? No caso, um chá tem o mesmo efeito que um copo de água natural? Ou não? No Rio Grande do Sul a gente toma muito chimarrão e há controvérsias. Isso hidrata ou não? Tem o mesmo efeito de uma água natural, não quente? Ou, enfim... Tem que ver assim, se a água é fervida pura ou se a água é fervida
e acrescentada alguma coisa, um chá, uma erva, alguma coisa, né? Que aí, se for água pura, é uma coisa. Se for água já com algum outro tipo de substância, por exemplo, chimarrão, o chimarrão já tem pesquisa que fala que é cancerígeno, né? Então, assim, e mesmo alguns tipos de chá, se a pessoa toma muito quente, o Japão é um dos países recordistas em câncer do estômago, né? E eles atribuem uma das causas à questão do pessoal tomar muito chá quente, coisas assim, né? Uma das causas. Isso, né? devido Não à apenas temperatura. A única, devido à temperatura. Mas no caso do chimarrão é devido à substância também. Não é só a temperatura. Tem até um verbetógrafo, que acho que ele escreveu um verbete sobre isso, não é? Mas não está pronto Ainda não está pronto. Está em elaboração. Mas ele está escrevendo, eu né? sei que tem estudos já, mas a minha dúvida é justamente a água, não no seu estado A temperatura da natural. água faz diferença no organismo. Uma Na coisa você hidratação do organismo. faz, uma coisa é você tomar água a temperatura ambiente, vai causar alguns efeitos no organismo. Se você já toma água gelada, são outros efeitos. Se você toma água morna, outros. Se você toma água um pouquinho mais quente, também. Aí tem que ver quem é a pessoa, qual a situação, porque, por exemplo, de acordo com a medicina chinesa, ninguém deveria tomar nada frio. Né? Eles consideram assim que você ingerir alimentos resfriados, tomar líquidos frios, que tudo isso daí não é bom para o organismo. Agora já tem outras linhas que têm um outro tipo de abordagem, né? Por isso que a pessoa ela tem que ir fazendo experimentos e ver o perfil dela também. Tem pessoas que elas absorvem mais líquidos, né? Elas tendem a reter mais líquido no organismo. Tem pessoas não, que elas já eliminam com mais facilidade, né? E aí às vezes ficam com a pele ressecada, ficam com dificuldade no trato intestinal. Então isso é que tem que ver. Agora, por exemplo, a pessoa, a questão do intestino dela não funciona bem, a pele às vezes tem uma tendência, né, a ter algum tipo de problema, fica até meio ressecada, enrugada. Ou às vezes a pessoa também, a questão da urina, volta e meia ela está com algum problema de urina. Às vezes vale a pena, só tomando mais água, a pessoa melhora de tudo isso. Agora, o que tem diferença também é assim, não adianta você pegar uma água poluída e ferver e achar que ela vai eliminar os micro-organismos. Nem sempre, dependendo do que tiver ali, às vezes vai continuar poluído igual. Agora, por outro lado, também achar que a água engarrafada é mais limpa, não necessariamente. Então, tem várias pesquisas que mostram que, às vezes, a água de torneira, em alguns países, é mais limpa do que a água engarrafada. No caso de Roma, as águas da rua, eu sei que você é uma pessoa que viaja bastante, e o que se sabe é que as águas das torneiras de Roma são águas potáveis. Seria o caso? É realmente? Eu não sei se você já tem algum Roma eu nunca fui, mas tem vários países assim de primeiro mundo que o governo tem mais preocupação em controlar a qualidade de limpeza, de despoluição da água da torneira, do que controlar a salubridade das águas engarrafadas. Então, tem muito local que você chega, se você pedir uma água num restaurante, eles vão te dar água da torneira, né? Agora, tem local que, se você tomar água da torneira, o risco de contrair uma série de doenças é altíssimo, né? Em países em desenvolvimento, países que tem muito lixo, não tem muito sanitarismo, isso tudo tem que ser evitado. Agora, em Roma, você falando aí, né, a questão de chafariz que eu coloquei aqui, tinha uma época que não tinha água nas casas, né? E Roma parece que era um dos locais em que os chafarizes eles eram destinados para a pessoa poder pegar água para beber, poder lavar roupa, poder tomar banho e outras coisas mais. Parece que tinha até uma separação, assim, se a Dulce que é arquiteta, de repente deve saber como funciona. Né? Mas nem sempre as pessoas tiveram água em casa. Isso é uma coisa para a gente pensar. E tem muitos locais no mundo que hoje ainda não tem, né? As pessoas não têm água em casa. Muito complicado. Nem tem água direito no país, né? No Brasil mesmo. Agora estou lembrando dos aquedutos romanos, né, que foram os primeiros a construir os aquedutos para o transporte de água, né,
para fornecimento de água. Parece que já fazia tudo inclinadinho. Já tinha toda uma tecnologia interessante. De hidratação, a água, considerando que a água está em bom estado, e essa mesma água adicionando, no caso, chás, fazendo chás, eles hidratam da mesma forma ou hidratam de forma diferente? Olha, eu não saberia responder, assim, mas eu acho que depende do chá e depende da pessoa, né? Por exemplo, eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo, dependendo do chá que eu tomo, me dá mais sede. Entendeu? Por quê? Porque, vamos supor, se eu tomo o chá para questão digestiva, e às vezes, dependendo do que eu comi, parece que aí aquilo me estimula a tomar mais água ainda, mais líquido ainda. Porque acho que tem que ver também como que está o organismo da pessoa. Uma coisa é a pessoa assim, bem equilibrada, a pessoa tem uma alimentação equilibrada, a pessoa faz exercícios físicos, a pessoa não bebe, não fuma, não usa droga, não toma muitos remédios, não tem nenhum problema de saúde muito sério. Essa é uma condição. Agora, quando você pega uma pessoa que ela tem uma tendência à intoxicação, então, por exemplo, tinha uma época que eu tomava muita água, eu tomava uns 6 litros de água por dia. Tinha gente que achava isso muito esquisito. Aí, depois que eu parei de comer alguns tipos de alimentos, isso caiu para 1/3. Então, eu comia alguns alimentos que eu tinha uma intolerância e acho que o próprio organismo, tentando se livrar daquilo, fazia eu tomar água, entendeu? E hoje eu tenho isso. Então, se eu como um desses alimentos, aí eu já sei. Às vezes nem precisa falar se tinha na comida ou não tinha. Eu já sei, porque aí começa a me dar sede, eu tomo água sem parar. Aí, às vezes, assim, à noite eu tomo água a noite inteira e vou ao banheiro a noite inteira. Aí eu sei, foi a comida, né, que eu ingeri e que tinha alguma substância que eu não podia comer, e aí o organismo faz, eu acho que esse movimento. Tudo bem? Agora, em binomiologia, na página 2, segunda linha, você poderia expandir o binômio água-inspiração? Isso daí eu acho muito interessante, porque eu acho que a água ela tem uma relação grande com o processo de energia e acaba pegando a parte extrafísica. Então, não sei se acontece com vocês, né? A pessoa está tomando banho, a pessoa está num mar, a pessoa está numa piscina, e parece que ali fica mais fácil de ter determinados tipos de inspiração, né? Então, não sei como que é. Debaixo do chuveiro, assim. Às vezes você está pensando no assunto, você não tem nenhuma ideia. Aí você vai tomar banho e começa a vir um monte de ideia, né? Então, a água ali como um condutor, né, de facilitador da questão energética, ou quem faz natação também, às vezes você começa a nadar, daqui a pouco aquele contato com a água vai fazendo fluir mais as ideias. Essa questão das inspirações debaixo do chuveiro, isso é muito sério, né? É batatófilo, né? Ainda hoje eu tive uma. E sabe que um dia eu tive a oportunidade de... Eu perguntei especificamente para o professor Valdo, numa mini tertúlia, em função de eu ter tido uma inspiração, assim, eu fiquei... Seria uma coisa mais séria, assim. E eu fiquei pensando, puxa, até que ponto isso foi coisa da minha cabeça, foi aquele momento assim, mais de criatividade, coisa minha, né? E aí surgiu a questão, né, colocada por ele, e eu fiquei pensando que tem a ver com isso que você falou. Mas no caso, ele comentou no meu caso, né, que aconteceu de ter havido realmente a hora que eu entrei no chuveiro, foi feita uma limpeza, vamos dizer assim, a questão dos hemisférios cerebrais, uma reorganização em função da chuveirada, da água, e isso facilita a entrada, a chegada do, vamos dizer assim, do látero pensene, enfim, do exopensene, do amparador. Então, eu entendi que esse é o mecanismo básico que acontece, né, com a questão da chuveirada.
a própria hidroenergia abre, né? Libera aí os hemisférios cerebrais, o paracérebro, enfim, a conexão. Interessante, né? Porque é tão sério isso, né? Então, assim, a partir desse dia eu nunca mais tomei banho da mesma maneira. Porque é uma coisa de ficar mais atento, né? E também acho que dá mais valor, né? Para a água, para o banho. Tem tudo a ver com o seu verbete, né? E uma experiência interessante, assim, às vezes a gente viaja e passa muito tempo que não dá para tomar banho. Aí não é interessante, assim, como a gente se sente mal, ficando sem tomar banho, e depois, assim, o bem-estar que dá de tomar um banho, né? Nossa, é muito bom tomar banho, né? Então, quando o povo fala, vai tomar banho, puxa, muito obrigada, eu vou mesmo. Oba! Agora, em parafatologia, puxa, essa pergunta tem a ver com o que a gente estava falando. Na terceira linha, você poderia discorrer sobre a desassim proporcionada pela diurese e lavagem das mãos? E aí ela continua, um bom banho também é capaz de promover desassim? Com certeza, um bom banho. Essa era uma técnica que, quando eu dava aula à noite, eu falava para os meus alunos, né? Porque eles achavam assim, que se eles chegassem em casa por volta de meia-noite e fossem tomar banho, que eles iam despertar e iam perder o sono. Eu falava, pelo contrário, se você tomar um banho, você vai ficar muito mais descansado, toma um banho mais morno, e você vai conseguir relaxar mais para dormir, né? Mesmo porque quem trabalha à noite ou estuda à noite, quando chega em casa fica meio pilhado, meio agitado, né? E o banho, ele ajuda a fazer essa desassimilação. E essa desassim proporcionada pela diurese e lavagem das mãos, isso daqui eu aprendi com uma pessoa, quando a gente foi fazer um antibagulhismo na casa de uma pessoa que tinha falecido e tinha doado o apartamento para uma instituição da Conscienciologia. Então, a pessoa falava assim para mim, Kátia, bebe bastante líquido e, de vez em quando, você vai lá na torneira e lava as mãos, que você vai sentir assim, o alívio da questão da assimilação com as energias aqui da pessoa. E, realmente, dito e feito, né? E, a partir daí, em várias ocasiões, assim, eu adotei essa postura, mesmo dando aula. Então, às vezes, entre uma aula e outra, eu ia para o banheiro, lavava as mãos, ficava lá um bom tempo lavando as mãos. E também, toda aula eu tomava assim, aula de 2 tempos, né? 50 minutos cada tempo. Então, isso para quem é professor, tomava uma garrafa de meio litro d'água. E eu via que isso ajudava na questão da desassimilação. Então, por quê? Porque a água faz o metabolismo ser ativado, né? Então, todo esse processo também de toxina que você vai assimilando, né? Você acaba conseguindo, muitas vezes, eliminar pela urina. Então, são técnicas assim para quem ainda não tem a desassimilação automática, não domina as energias, ou que está num contexto mais complexo. Agora, tem que ser água, não pode ser Coca-Cola, não pode ser suco adocicado, não pode ser bebida industrializada, porque isso, às vezes, vai intoxicar mais a pessoa ainda, né? E a pessoa acha assim, não, mas isso aqui vai me dar um gás. Mas é um gás temporário, igual tomar café, igual tomar alguma bebida adocicada. Aquilo é só momentâneo, mas a tendência é intoxicar a pessoa. E aí fazê-la assimilar mais ainda. Porque assim, se o organismo está um pouco intoxicado, é super fácil você entrar na assim antipática. Entendeu? Sujeira puxa sujeira. Então, quanto mais o organismo estiver limpo, melhor para a pessoa não assimilar. Agora, você poderia descrever a técnica da chuveirada hidromagnética? Na parafatologia, segunda linha. Essa é uma técnica que está descrita em vários livros, né, do professor Valdo, e que consiste na pessoa, quando ela estiver tomando banho de chuveiro, ela instalar o estado vibracional, né? Então, ela fazer a circulação fechada das energias e depois instalar o EV, e isso vai dar toda ali uma limpeza, além de física, uma limpeza energética também.
Agora, em trinomiologia, na página 2, última linha, você poderia discorrer sobre a relação dos componentes do trinômio água, processo vegetal, ectoplasmia? Então isso daí parece que tem uma relação grande, né? Isso daqui, a experiência que eu tive e que eu já ouvi falar muito, né, a abordagem técnica, por exemplo, locais onde vão ter cursos, né, com instalação de campo energético, ou onde vai se realizar trabalhos com as energias, o ideal é que eles sejam próximos a algum processo de natureza com água, né? Então, perto de um riacho, perto de árvores. Então, o acoplamentário aqui, ele tem árvore, tem uma mini florestinha ali, tem o tamanduazinho, o rio, né? E isso também era um critério para se buscar hotéis para cursos do tipo SCP-2 e outros tipos de curso de campo. Por quê? Porque isso aí vai fazer um sinergismo, né? O ectoplasma, que é aquele tipo de energia mais denso, ele precisa dessa questão, ele é hidrófilo, né? Ele tem essa condição da água. E se entrar um processo de natureza, das árvores, das plantas, isso vai contribuir também. Que aí é o fitoectoplasma, né? Agora, também, outra experiência que eu lembrei aqui, que já foi muito contada, é assim, quando o professor Valdo organizou lá a Casa do Cinza, ainda na época do Espiritismo, né? E que eles deram um jeito de fazer uma água corrente, porque isso ajudava lá no processo de ectoplasmia, né? Além de ajudar a baixar a temperatura. Sim. Né? Agora é o que eu falei, aqui eu estou mais como usuária, observadora e compiladora de uma série de experiências. Mas, tecnicamente, eu não tenho ainda um aprofundamento para saber explicar, né, cientificamente muitos de como isso aqui funciona. Agora, a questão eu já experimentei a maioria e funciona. Então, eu deixo aí a sugestão para cada um fazer seus experimentos e buscar explicações técnicas. Né? Tem muito campo, é um campo enorme de pesquisa, né? Essa questão de mexer com interação, energia e água. Né? Tem muita pesquisa a ser feita. Né? Porque, conforme você falou daqueles experimentos do DVD, né, que você mostrou, a gente pode pensar na questão toda do arcabouço científico da conscienciologia, das especialidades, dos laboratórios que a gente tem, das técnicas mesmo energéticas, né, a serem testadas com o emprego da água, né? Agora, uma coisa interessante aí também a gente vê a relação das águas com as cidades, né, Dulce? Se a cidade é perto do mar, se a cidade, às vezes, é uma cidade interior, mas ela tem muitas fontes de água mineral, ou chove muito, ela tem rio, tem cachoeiras. E como que a pessoa se sente? Tem cidades que parece que o negócio é meio seco, não é verdade? Né? O clima só é seco. Não tem assim uma natureza em termos, né, e tem cidades que dão as costas para a água, né, para o rio. Isso é comum, não é tão comum, mas você vê em algumas cidades brasileiras que o desenvolvimento da cidade é como se ela estivesse renegando alguma coisa ali daquela água. Deve ter vários motivos, né? Mas, enfim, isso é fato. Por exemplo, se você pegar aqui onde a gente mora, Foz do Iguaçu, é claro que tem Itaipu, tem a ponte ligando o Brasil ao Paraguai, mas em termos de infraestrutura urbana, é muito desleixo que tem com as águas. Né? Claro, tem o parque. Eu não estou falando disso, estou falando do desenvolvimento da cidade em si. A gente deu as costas para o rio, agora que parece que tem algum movimento e aí é um negócio que faz pensar, né, o porquê disso, né? Cada cidade deve ter a sua história, né? Eu, por exemplo, nasci numa cidade, Manaus, que ela é como Foz, ela é banhada por um rio enorme, que é o Rio Negro, e já muito próximo do encontro das águas do Rio Negro com o Rio Amazonas.
E é impressionante também, demorou muito, foi de pouco tempo para cá que teve um desenvolvimento da cidade valorizando a área beira-rio, né? Mas isso é recente, não era uma coisa histórica. Claro, tem o porto, né, de muito tempo e tal, mas porto, mercado, mas a cidade em si, os bairros mais nobres e o próprio centro vai se distanciando. E populações bem pobres continuam morando ali naquela beira-rio, né? Tipo as populações ribeirinhas, né? Chamadas as palafitas. Então é um negócio para a gente pensar, né? Porque não sei até que ponto também um rio não lembra uma questão mais, entre aspas, primitiva, mais natural, renegada pelas sociedades industriais, né? Assim, em desenvolvimento, né? Então precisa passar por todo um processo até concluir que realmente aquilo ali precisa ser valorizado, né? Porque ao contrário você vê essas grandes cidades já mais antigas, enfim, tipo Europa, e lá é o contrário, né? Já tem toda uma cultura de valorização, até pela escassez, né? Os rios são super reverendados, né? Então é bem interessante o que você colocou, assim, tem muita questão cultural. E muito aproveitados na questão turística, tudo, exatamente, né? Aqui a gente andando aqui na região, é um desperdício, né? Muita coisa podia ser feita. É muito decadente, é muito mal cuidado, maltratado. Aqui ainda está na fase da favelização em torno do Rio, né? A gente espera que em breve isso vire, mas Foz ainda está nessa fase, né? Você tem poucos ambientes bons, assim, frequentáveis, né? Arrumados, urbanizados, né? Não que não tenha que ter população mais pobre, né? Mas que seja urbanizado, que tenha segurança, que tenha saúde, né? Bem-estar social de modo geral. É interessante que naquele filme que eu fico indicando aqui, né, que é O Mundo Visto pelos Brasileiros, é O Mundo Segundo os Brasileiros, que tem na Netflix, é um ponto que a maioria dos brasileiros morando fora, nas cidades que são apresentadas, eles tocam nesse assunto, é a questão da segurança, né? É bem forte, bem sério. Em relação às ACIMs, essas bombonas de águas que ficam em lugar público, eu tenho um pouco de dúvida, porque às vezes em determinados locais, né, onde tem muito público, né, as pessoas chegam ali e se servem de água, ela fica exposta, embora que esteja com aquele plástico ali protegendo, né? O que você acha disso? Aqueles galões. Pois é, que de tem lugares muitos litros. expostos, as pessoas chegam e tomam água. Porque às vezes eu chego ali e eu vou tomar aquela água e eu sinto um gosto diferente. Então, às vezes, não. Porque o problema daquilo é a higienização do recipiente. Também. Outra coisa, a higienização do galão em si. Então, não sei se vocês já viram, né? Eu já vi, às vezes, a pessoa que vai entregar lá da distribuidora de bebidas está com a mão bem suja. E aí, como o galão é muito pesado, né? Às vezes a gente quer aproveitar a pessoa ali é um homem, para virar ali no filtro, mas a pessoa não tem higiene nenhuma. Às vezes passa um pano, o pano também está sujo, a mão está suja, ou só passa um álcool, isso também não adianta. Então, esses galões, eles não são recomendáveis, não. Não, mas eu digo em questão energética, que fica ali, chega as pessoas, o público, né, por exemplo, num banco, né? Está ali, a pessoa chega, cada um vai tomar um pouquinho de água, e a energia que está naquele ambiente que eu quero falar. Aí tem isso também, né? É isso. O holopensene local, né? Tem que ser considerado também, né? Imagina o holopensene de bar, né? De um bar, assim, boate. Agora, em mitologia, na página 2, você poderia comentar sobre o mito da deusa egípcia Anuket e divindade inicialmente ligada à água? Olha, eu não sou boa para guardar muito bem essas histórias, né, assim, da mitologia, mas essa deusa daí, ela era parente ou filha, alguma coisa de um deus do oceano ou da chuva, sabe? Mas depois ela mudou e ela virou a deusa da sensualidade, de alguma coisa assim.
Agora, isso daqui realmente é o que eu estou falando. Eu não me lembro exatamente qual é a história dessa deusa para contar para vocês, sabe? Mas ela foi uma deusa que uma temporada ela foi ligada à água, porque ela era parente lá de alguém que já era um deus do oceano, deus ligado às águas, né? Mas eu não gravo essas historinhas da mitologia, assim, eu teria que ter impresso aqui, trazido para vocês. Agora que eu também não sei a história dessa deusa e tal, mas o que eu acho bem interessante é essa questão de como que todas as culturas têm mitos e têm lendas e o próprio folclore, né, relacionado às águas. É uma coisa muito forte, né? Tem a cobra não sei do que, tem a sereia, tem o Netuno, enfim, é muito rica a mitologia em geral, relacionada às águas. Agora, essa aqui particularmente é interessante, né? A história lá, a questão do Egito em si, do papel, a gente está falando da influência da água nas cidades. Eu lembrei agora claro, né, do Nilo, lendário. Ah, mas é isso mesmo, ela tinha uma relação com a questão lá do Nilo, do rio porque Nilo para também, eles era super de uma forte, cataratas do rio Nilo. Eu não sei. Mas essas histórias eu tenho um pouco de dificuldade de gravar, assim, totalmente. Posso? Quer perguntar? Claro. Desculpa. Oi, Kátia. Eu queria fazer 2 perguntas. Uma, se você conhece sobre as garrafas estas de plástico, que falam que realmente essa água aí, que falam de balneários, da saúde e tal, que não é verdade, que isso realmente é uma divulgação errônea. E que essas águas de garrafas, se además o sol está dando diretamente sobre elas, transforma essa água em algo contaminado. Vocês sabem algo disso? Água em garrafa de plástico? Sim. Totalmente. Esse é outro problema desses galões de água, mesmo da água engarrafada. Porque quando elas são produzidas em estados mais longes, elas têm que viajar muito, né? Muitas vezes, para serem transportadas. Aquilo, muitas vezes, elas tomam sol e aquela água fica totalmente já alterada, né? Então, não pode deixar esse negócio... Eu já ouvi falar que tinha uma história de pôr água numa garrafa azul e deixar tomar energia solar, e aí a água ficava energizada. Mas isso daí, dependendo do tipo de plástico, vai contaminar, alterar a água toda. E outra coisa é com respeito às piscinas, não? E ao dengue. Se está falando também muito do dengue, não? E as piscinas muitas vezes, não só as públicas, sino as privadas, não? Que cada um tem em sua casa e demais, que são a água estancada, seja de piscina, não? É favorável a que o dengue apareça. Não sei se isso é assim. Aí vale a pena, Mercedes, consultar esse verbete que está aqui na remissiologia, que é epidemioprofilaxia. Né, foi um verbete escrito pelo médico Dr. Pedro Fernandes, e que ele faz uma listagem enorme, né, de vários tipos assim, de problemas de saúde e como eles são proliferados. O problema de piscina é que piscina tem que ser muito bem higienizada, assim como banheira, porque senão dá uma série de problemas, principalmente para a mulher, né? Então, esse é o problema, de higienização. E, por outro lado, também tem alguns produtos que eles colocam para fazer a limpeza e que são produtos muito agressivos, né, para a pele, que intoxicam, que criam problemas, né, de dermatose e outras coisas mais. Então, isso tudo tem que ser visto. Por el contrario, yo, por ejemplo, tengo la propuesta de que a mí el agua realmente me desasimila. Además es una cosa inmediata. Si yo estoy así, algo constreñida, estoy así, y paso una ducha, desaparece inmediatamente. Cualquier cosa, es un prodigio el agua. Las cascadas, otra cosa que es una delicia. En España hay un lugar, hay muchos, pero hay un lugar en España, porque es la que yo conozco, ¿no? Aquí no he visto ninguna, si yo estaría debajo de ella rápidamente, porque soy una fanática del agua.
disfruto y me desasimilo, noto perfectamente. Y si es del mar, más todavía, ¿no? Entonces el agua tem um poder imenso. Isso é interessante, que às vezes você nem precisa tomar a ducha. Se você está na rua e tem alguém que chafariz... Qual o nome daquele doce? Aquele que é assim, é bem bonito, é chafariz também? É, né? Tem uns assim que são bem bonitos, que são assim, vários jatos de água, né? E aquilo dali eu já ouvi falar em tertúlia, que lembra curso intermissivo. Sabe, uns que são assim, uma fileira de vários jatos de água, assim. Será que tinha isso plasmado na Comunex? É o quê? Acho que tinha alguma coisa similar, porque eu já ouvi até o professor Valdo orientar de colocar isso nos jardins. Nos jardins. Interessante. Que ia ajudar a pessoa a recuperar ter rememoração de curso intermissivo. Então, você vai em parques, assim, né, em jardins, isso tem muito, né? Principalmente no exterior. No Brasil não tem muito, mas no exterior tem muito. E fazem jogos de luzes. E aquilo é interessante, que você passa perto daquilo, parece que dá uma limpeza mesmo. Holo chakral, né? É curioso porque essa água vem del chao, não? Eles fazem aí algum tipo de coisa técnica e saem chorritos assim muito finos, mas muito continuados. Então você passa por eles, as crianças adoram, porque é realmente e começa de los pantos chakras. Está tudo em cima. Interessante. Agora, por falar em cultura geral de Comunex, eu não sei se vocês já sabiam, Maria Luísa que estava presente, se tiver mais alguém que queira complementar, o professor Valdo comentou hoje na mini tertúlia sobre o azul da Comunex Pombal, que ele sempre comenta, eu já tinha ouvido várias vezes, né, e da predominância da cor azul no Pombal. E o que foi comentado hoje, que eu nunca tinha ouvido falar, é que em uma pergunta aos amparadores locais, né, guardiões lá, enfim, moradores daquela Comunex, por que do azul? Por que da predominância do azul? E eles falaram então que era em função do céu do planeta Terra, para fazer um rapport, não é bem homenagem, mas um link, né, relembrando o azul do céu da Terra. Interessante, né? Interessante. E a gente fica pensando na questão da influência das cores, do visual, de tudo que é, vamos dizer assim, da estética, né, planetária, e do quanto isso faz bem para a gente ainda nesse momento evolutivo, o quanto isso é importante, né, para a gente, a questão da diversidade, da natureza, das folhas, da diversidade dos verdes, do barulho da chuva, da água, é bem importante ainda para a gente. A gente tem que valorizar, né, essa questão sensorial, né, desses elementos que, de certo modo... Mas eu acho que isso, Dulce, tem a ver com o que você estava falando, do rapport energético. Então, não é uma questão só de sentido físico, é uma questão sim, né, da questão energética. Pode ser também um veículo para os amparadores acessarem, né, aquela consciência. Certamente. Mas, vamos lá, professora Kátia, então, estrangeirismologia agora, tá na página 1. No final da primeira linha, você poderia falar sobre o waterholic? Ele é dependente ou viciado em tomar água? Li ontem que muitas águas minerais têm muito sódio e podem alterar a pressão arterial aumentando. Certamente. Essa questão do sódio, a professora Dulce já tinha comentado aqui, né, antes do início da tertúlia, que é uma técnica que as indústrias usam para tornar a água mais alcalina. Isso, né? Aumentar o pH, né? Eles aumentar o pH, sódio. Exatamente, mas aí, por outro lado, torna a água ruim para quem tem problema de pressão, né? O waterholic é a pessoa que é viciada em água, né? Gosta de tomar água, toma muita água.
Mas, assim, eu nunca li nada muito específico sobre esse perfil aqui, não. Eu acho que tem tanto holic negativo que o waterholic é até o menos pior, né? Claro. Claro. Desde que a água seja uma água de verdade, né? Uma água limpa. Agora, essa questão do sódio é bem séria, né? Muito séria, porque se por um lado o ideal é uma água mineral com pH mais alto, né? Água mais alcalina, é difícil a gente encontrar, né? Em geral, a indústria faz isso. Agora, faz isso que eu digo, coloca o sódio, né? Pelo menos a informação que a gente tem. Agora, Kátia, em estrangeirismologia ainda, na segunda linha, por que você citou o Parque Wet n Wild? Entre tantos que existem. Citei esse porque, quando eu estava escrevendo o verbete, foi esse que me veio à mente. Acho que, quando eu era jovem, né, adolescente, era um parque que estava muito na moda, né? Que esse é um parque de piscinas que tem ali na Flórida, né? Não sei se tem em outros locais também. E é um parque de diversões aquático. Isso tem vários tipos, né, no mundo inteiro, mas esse aí é um que marcou assim muito a minha adolescência. Não que eu tenha ido várias vezes, mas tinha muita propaganda, muita publicidade em cima disso. Poxa, agora eu lembrei, fazendo um contraste, mas tem a ver com o parque aquático. Eu me lembrei das piscinas térmicas que tem, por exemplo, no Peru e Bolívia. Há muitos anos eu fiz umas viagens e pude frequentar, né? Então, vamos dizer assim, o oposto, né, dos parques americanos. Mas, enfim, é a questão da utilização da água enquanto momento de lazer e de certo modo, as termas em geral, né? No Brasil, a gente tem várias cidades, né? É interessante que pega todas as faixas etárias, né? Desde as crianças até os terceira, quarta idade. E aqui no Brasil, aquela lá de Goiás, qual que é o nome dela? É a Caldas Novas, exatamente. Eles fizeram toda uma adaptação para a terceira idade. Tudo assim, sabe? Sinalização, as placas, de tanta gente que vai desse público mais idoso. Agora, ainda estrangeirismologia, ele pergunta o que a valiosa Aurum 79 tem que as outras águas não têm. Essa daqui é a água mais cara, a garrafa de água mais cara do mundo. Foram feitas poucas unidades. A garrafa de meio litro de água custa $900 mil, ou seja, quase 2 milhões de reais, né? Então, para vocês saberem, ela é feita de um vidro mais fino que o cristal, com ouro, 113 diamantes cravados. A água ela vem de uma fonte termal alemã e tem flocos de ouro comestíveis. E ela foi apresentada lá numa exposição nos Emirados Árabes, né? Então, só para vocês verem assim, como que o ser humano tem a capacidade de pegar algo simples, natural, que é até mais democrático que a água, e transformar isso num objeto de luxo, né? Assim, de miliardário, né? Absurdo, né? Kátia, então, complementando agora na página 2, aí que está o paradoxo de um elemento simples ser transformado em objeto de luxo? Exatamente, é. Aí também nessa questão desses spas, desses tratamentos, né, hidrotermais, assim, super sofisticados que existem, né? Então aí fica o contraste. Enquanto tem alguns países que a população não tem água para beber, não tem água para suas necessidades básicas, tem empresários que exploram essa questão da água, assim, de uma forma caríssima, né? Eu já estou com o microfone na mão. Você poderia falar sobre o último polinômio na página 2? O polinômio água, recarga, sobrecarga, descarga. Isso aqui foi engraçado, porque eu estou chegando à conclusão que quando a gente escreve verbete,
a gente tem que fazer um verbete do verbetógrafo. Não tem assim o livro do professor na sala de aula, né? Tem o livro do aluno e o livro do professor. Então, estou chegando à conclusão que a gente tem que ter o verbete do verbetógrafo, porque na hora que você está escrevendo, está pesquisando, você tem umas ideias bem diferentes, e que depois, quando você vai estudar o verbete para apresentar, você pergunta, Isso é fato. mas como que era isso mesmo? E essa daqui foi uma das coisas, né, que esses dias, quando eu peguei o verbete para ler, eu falei, água, recarga, sobrecarga, entendeu? Então, eu fiz um jogo de palavras com essa questão de carga. Então, vou tentar lembrar. Então, acho que é alguma coisa assim, né? A água ajuda na reposição, na recarga, né? Na função de uma série de funções metabólicas. E quando há uma sobrecarga do organismo, essa própria água ela acaba ocasionando uma descarga, não é verdade? Então, quando você tem uma diarreia, quando você tem um aumento da diurese e outras coisas mais. Então, acho que seria uma regulação do organismo através da questão da água. Entendi. Tá? Agora eu só quero fazer um comentário. Lá na minha cidade eu tenho uma amiga que faz 20 anos, ela estava fazendo um tratamento de beleza. E a pessoa aconselhou ela tomar 2 litros de água por dia. Ela desistiu, porque ela disse, segundo, ela faz 20 anos que ela não toma água, ela não põe água na boca. Ela toma refrigerante, toma café, qualquer outro tipo de líquido. Mas água, na hora que a gente está comentando, bem que seria bom, ela estaria, se ela pudesse estar assistindo, mas ela não é da Conscienciologia. Ela não toma água. Aí uma vez eu falei para ela, olha, porque ela gosta de uma cervejinha, né? Eu falei, olha, diz que a melhor coisa para ressaca é tomar água. Por que você não toma água, então, para ressaca? Porque eu não gosto de água. Mas ela não consegue tomar água. Como é que ela vive e tem uma... Ela tem saúde. Você sabe que eu fico pensando... não consigo entender. Depois que eu escrevi o verbete, entreguei o verbete, eu encontrei esse livro daqui, né? Foi até numa livraria aqui em Foz. A História do Mundo em 6 copos. E eu acho interessante isso que você está trazendo, porque eu conheço várias pessoas, inclusive gente da minha família, que não gosta de tomar água. A pessoa toma de tudo, mas não toma suco, toma refrigerante. Não é nem que gosta de bebida alcoólica, não, mas não toma água. E aqui nesse livro fala que durante séculos a água foi uma bebida um pouco rejeitada porque não era possível descontaminá-lo, tinha muito risco de doença, de contaminação, e aí muita gente evitava, tomava outros tipos de bebida para não, né, correr o risco de ter algum problema de saúde. Então eu fico me questionando se essas pessoas que não gostam de tomar água é porque elas são muito elitistas e a água é uma coisa, digamos assim, mais popular, mais democrática, mais simples, a não ser que seja essa aqui de $900 mil, né? Ou se elas têm algum trauma de alguma vida ter tomado uma água que estava contaminada e, sei lá, teve um tifo, teve uma hepatite, morreu, e a pessoa tem algum tipo de aversão à água. Isso eu não sei, eu nunca pesquisei. Eu tenho minhas hipóteses, né? Eu acho que o povo assim que tem muito um passado de monarquia já é mais essa questão elitista. Mas eu não sei se algumas pessoas não poderia ser essa questão de contaminação. Você sabe que eu conheço uma pessoa que ela não detesta tomar água, ela não pode, ela não gosta, ela toma pouquíssima água. Tanto é que tem até aqui nessa sintomatologia. Uma vez ela teve esse problema sério que você colocou aqui da urina modificada, né, escura e com odor forte. A pessoa até achou que estava com uma doença séria e tudo, era falta de tomar água. E a pessoa também tem muito medo de entrar na água, sabe? De mergulhar em rio, em piscina funda, em mar. Então eu penso que essa sua hipótese ela faz sentido assim também. No caso da pessoa ter tido algum trauma de acidente, de talvez ter morrido afogada e ter ingerido muita água no afogamento. Essa pessoa da minha família, ela não gosta também desse tipo de coisa, de piscina, praia. Não gosta nem muito até de chuveiro, assim, ela tem um pouco interessante. É interessante, é. Deixa eu só colocar uma coisinha aqui para defender a água.
Vai lá. Vocês conhecem aquelas garrafas de 1,5 litro, né? 2 garrafas daquela eu ainda fico com sede. E eu não tenho problema nenhum. E às vezes você convive com pessoas que essa garrafinha aí, ou 2 dessa aí, dá para passar o dia. Não entra na minha cabeça. Eu acho esquisito também. E o que eu acho que é contraditório são as mulheres que pagam tratamentos estéticos caríssimos, né, com produtos, cremes, mas que elas não tomam água. E uma das coisas que faz o cabelo ficar bonito, a pele ficar bonita e tudo mais, é a questão de beber água, né? E da pessoa ter saúde também. Agora, eu já reparei, quanto mais intoxicada a pessoa está, menos gosto qualquer coisa natural tem, né? Legume, fruta, própria água. Isso fica muito sem graça, porque a pessoa já está muito intoxicada. Então, ela precisa sempre de alimentos, de ingerir bebidas, alimentos que sejam mais condimentados. Kátia, eu queria que você explicasse essas 3 palavras aqui no estrangeirismo. Bidê, ofurô e sentou. Tá, com uma bidê prazer. é aquele negócio que se usava muito nos banheiros. Né? Bidê é que se usava e ainda se usa, né? Que geralmente colocado assim ao lado do vaso e que ele tem jatos de água, né? Que serve para a pessoa higienizar a parte genital. A minha pergunta é porque você colocou aqui no verbete ele. O bidê ele tem uma função terapêutica, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem hemorroidas, o recomendável é ela usar bidê, né? Porque aí vai dar menos atrito ali e dá menos problema. Por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de locomoção, a pessoa que tem alguma deficiência, a pessoa que está muitas vezes né, que tem mais dificuldade, assim, às vezes o bidê ele serve para a pessoa fazer uma higiene que dentro de um chuveiro vai ficar mais complicado. Mas tem a duchinha, né? É a duchinha, exatamente. Então o bidê ele é muito útil, ele é muito recomendado pelos médicos, embora hoje em dia só tenha aquela duchinha, mas a duchinha nem sempre cumpre a função do bidê, não. Porque o bidê ele às vezes é mais prático, sabe? Agora, um cuidado que tem que se tomar é a questão da força do jato, da água, e a temperatura também, porque senão a pessoa pode se pelar toda, né? Põe uma água muito quente, tudo mais. Mas o bidê, Antônio, tem muitas funções terapêuticas, tá certo? Então, não é só enfeite, e também, assim, os entendidos, eles falam que a duchinha não substitui o bidê. Embora o bidê dê mais trabalho para ele ser higienizado. Tem mais espaço no banheiro, né? A pessoa fica mais bem acomodada, e aí tem que ver qual a idade da pessoa, qual o perfil, qual o estado físico que ela tem, e aí o bidê vai ser mais útil. O ofurô é aquela banheira, né? Japonesa, para a pessoa tomar banho numa temperatura mais alta, né? Isso daí tem uma função relaxante, uma função desintoxicante da pele e outras mais. E o sentô era o banho público no Japão. Então, até uma determinada época não tinha banheiro nas casas, as pessoas iam, né, para esses banhos públicos, que antes eram mistos, depois passaram a ser separados, né, de homens e de mulheres, e que acabava sendo também uma atividade social. Beleza. Isso até hoje ainda tem no Japão. Né? Japão, né? Essas palavras são japonesas? O bidê francês, o furô e sentô, sim, japonês. São palavras japonesas, tá. Aproveitando aqui o embalo, é o seguinte, na teorologia, na primeira página, você colocou assim, a teoria dos efeitos pensênicos nas moléculas da água. Explique mais aí alguma coisa. Isso aí, Antônia, que tem uns estudos, umas pesquisas que mostram que dependendo do estímulo que você dá para a água, ela tem, as moléculas dela sofrem alterações. Então, esse vídeo daqui eu mostrei, não sei se você estava aqui. Não, não né? estava. O poder da água, a força dos nossos pensamentos e emoções. Legal. E é um vídeo que mostra essas pesquisas, tá certo? Então, isso daqui,
Até aqui na contracapa tem assim, ó, cristal da água em seu estado natural. Aí tem um formato. Cristal de água após ser exposto à música de Mozart. E cristal de água após ser exposto à palavra esperança. Agora, o que é mais importante disso aqui tudo é a questão pensênica, não é verdade? Então, você pode fazer um experimento. Você pode todo dia tomar um copo d'água, pensenizando em alguma coisa específica, e ver o que acontece. Faz isso ao longo de muito tempo, vai mudando em que você penseniza e vê se dá alguma diferença para você. Acho que tem relação com a Fourier, né? Com aquela frequência de Fourier. Acho que tem a ver com energia, né? Com a força pensênica em cima da matéria. Bastante interessante. Obrigado. Kátia. Sim. Aqui na Neossinapsologia, página 2, você pode falar um pouco mais sobre a água vitalizadora do funcionamento cerebral e, portanto, da criação das neossinapses? Então, isso tem relação com aquela listagem que eu coloquei na página 3, tá certo? A água, ela é um dos elementos fundamentais no metabolismo do organismo. Então, se a pessoa bebe pouca água, se a pessoa não tem uma boa relação com a água, né? Porque aqui a água vitalizadora pode ser não só o que você bebe, mas o contato que você tem. A professora Dulce estava contando, né, da questão que ela teve inspiração no chuveiro, tomando banho, e que isso daí estava diretamente ligado à questão do efeito da água, né, as energias ali da água nos hemisférios cerebrais e, consequentemente, a facilitação para ela ter inspirações extrafísicas. Então, eu acho que é fundamental, acho que se a pessoa quer potencializar as novas sinapses, a renovação de vida, as reciclagens, ela tem que começar tendo uma relação mais próxima, mais harmônica com essa água vitalizadora. Então, por exemplo, a pessoa que é sugismunda, não toma banho, isso daí já dificulta, não é verdade? É uma coisa básica. Então, é interessante observar como que a pessoa poderia usar essa água vitalizadora para ampliar o funcionamento cerebral. Não sei se ficou claro para você. Agora, professora Kátia, em antagonismologia, na página 2, segunda linha, você poderia aprofundar o antagonismo aquíferos-cemitérios? Isso daí é porque os cemitérios eles estão poluindo muito, né? A questão dos lençóis freáticos e tudo mais. É um problema bem sério. E se a gente for ver, muitas cidades elas estão com uma superlotação, assim, os cemitérios não estão dando conta e eles estão construindo, abrindo mais cemitérios ainda, enquanto que a prática mais indicada seria a cremação. Então, você pensa, a pessoa morre, às vezes, de uma doença contagiosa, no hospital tem todo um cuidado com lixo hospitalar, mas quando a pessoa é enterrada, isso, né, fica ali e acaba gerando esse nível de contaminação. Pode sim, pode sim. Claro, claro. Vai contaminando o solo e todas as derivações. Tudo, bem sério isso. Kátia, na politicologia, as políticas de preservação do ambiente e despoluição das águas. Na Finlândia, eles tinham um rio tão poluído quanto, não sei se tão quanto, né, o Tietê, e eles fizeram essa despoluição do rio e hoje o pessoal toma banho lá no meio da cidade grande, assim. Como que o Brasil podia investir, né, priorizar projetos como esse, assim? Como que a gente poderia conscientizar os políticos desse país, assim? Essa é uma boa pergunta, né? Acho que quando tiver uma priorização da questão da saúde, né, eu acho que isso daí pode ser que melhore. Mas hoje em dia não existe essa preocupação, né? Hã? Acho que são vários movimentos. Tem muitos fatores, né, dessa coisa por exemplo, isso que você está falando da conscientização da população. Isso com certeza é seríssimo, envolvendo fundamentalmente o setor industrial, né?
Por exemplo, às vezes você tem uma indústria que polui por toda uma população, né? E que aí tem uma conivência, uma leniência, vamos dizer assim. Às vezes nem é conivência, mas é uma leniência mesmo dos órgãos públicos, né? E deixam aquele negócio rolar décadas, séculos, enfim. No Amazonas, né? Eles desmatam e poluem tudo lá, essas petrolíferas que vão para lá. E a população aceita porque eles veem isso como um progresso. A petrolífera está indo para lá, está levando o trabalho que as pessoas não tinham antes, né? Mas vai desmatar toda a floresta, vai poluir todos os rios entendeu? Então falta a priorização, né? A gente prioriza o trabalho, o dinheiro, mas ninguém, como se fala, não existe uma máquina que produza ar, por exemplo, que nem as árvores, né? Então o pessoal vê desmatar como uma coisa normal, assim. Ainda se vê a questão dos resultados muito de curto prazo, né? O que está dando dinheiro agora, emprego agora para aquela população local, sem pensar nos prejuízos, no que vai ficar ali em troco, né? Dos efeitos. Então, nossa, infelizmente, acho que a grande maioria, acho que no Brasil todo ainda é assim, né? Você tem uma iniciativa ou outra, não é? Mas sempre o negócio demora mais do que podia, não é inteiramente, né? Por exemplo, eu já vi o caso da Baía de Guanabara, que é aquela novela, né, de despoluição. Na Amazônia nem se fala, né? Tem a questão do garimpo também, lembrou, né? A questão do garimpo na Amazônia, né? Com mercúrio e a extração de ouro. Se você me permite, dentro da politicologia, Kátia, ali você coloca Projeto Água Boa. Eu acho que talvez o nome do projeto é Cultivando Água Boa. Cultivando Água Boa. Eles até enfatizam muito essa questão do gerúndio, para mostrar que é um processo contínuo, né? Autocultivando, Cultivando Água Boa, o nome do projeto. Bem lembrado, obrigada. Ali no Estrangeirismologia, a última, né, a valiosa Aurum 79, esse nome Aurum 79, você chegou a descobrir a razão dele, não? O nome, não. Isso daí não sei por que deram esse nome. Não, me chamou a atenção que eu sou de 79, então... Só interessante. Dentro dessa questão aqui que você comentou aqui da Aura 79, o pessoal usa também na indústria de bebidas muito aquela coisa assim, da água da geleira para fazer um drink especial. Isso. Não, o drink não, uma bebida, tipo uma vodka especial, água da geleira, ou purificada, não sei quantos filtros de carbono que passa água. Todo esse aspecto aí. Tá? Agora, tem umas águas assim... quando elas são bem despoluídas, bem naturais, que elas têm efeitos terapêuticos bem razoáveis. Eu senti falta aqui de você ter citado as termas romanas. Tá? Só uma sugestão, tá? Mas onde? Na estrangeirismologia? Não, no verbete. Em algum lugar do verbete. Eu não sei se você colocou termas romanas, alguma coisa. Não coloquei em nenhum local, não. Tá. Até cheguei a ver muito material sobre o assunto, esse livro daqui, né, para quem tiver interesse, Passando a Limpo. O banho da Roma Antiga até hoje. Então, aborda bastante essa questão de termas, né, e como que foi. Até pouco tempo, né, não era tão comum assim tomar banho, como que era a questão do banho em diferentes culturas, e fala das termas. Mas no verbete eu não coloquei nada, porque, assim, um critério que eu uso quando faço verbete são, sim, algumas coisas que se mesclam com a minha vivência, a minha experiência. Okay. E isso, para mim, assim, eu nunca tive nem retrocognição. Ok, nada. Bacana. Não que eu tenha muito, né? Mas estou falando assim, uma coisa que... Não tocou você, não mexeu assim comigo. Já, nosso amigo, né? Se fosse seu verbete, você com certeza colocaria. Eu acho que eu também colocaria. Termas romanas. Tinha todo um ritual desses banhos lá, né? A pessoa tinha que ficar, acho que 2 horas na água, passava óleo, depois tinha que tomar um suadouro, aí depois passava por uma massagem. E muita politicagem rolando, problema o negócio. Nossa, muitas histórias.
aqui. Sim, em relação aos óleos pensênios das cidades, que tem águas que não contém, né? Que tem cidades aí que não tem nem um rio assim próximo, né? Então, eu tive uma experiência, porque eu sou uma pessoa assim que eu acho que eu não conseguiria viver sem água. Em modo geral, assim, o meu banho é quente e frio. Eu não consigo tomar aquele banho quente, tem que ter sempre uma água fria junto. Esse é o ideal. E bebo muita água sempre. Eu dependo. Parece assim que a minha vida sem água eu não existiria. É uma coisa muito, muito forte em mim, assim, né? E eu morava numa cidade lá no Rio Grande do Sul e fiquei 5 meses na praia de mar. Então, todas as manhãs eu caminhava pela praia. Eu ficava observando, porque eu tive naquela época do veraneio, então tem muita gente caminhando. Então, a diferença era muito incrível. O fato é que eu pensava, mesmo o mar, né, sendo tão grande, com aquele potencial, com aquela energia, como que eu sentia a influência, sabe, de ver assim, como é que o mar não dominava aquelas águas, aquela energia, não dominava todo aquele ambiente, todo aquele espaço grande ali, que nem é infinito, né? Então, eu percebia essa diferença, né? Já quando os turistas já não estavam ali, que eu ia caminhar mais, assim, que tinha poucas pessoas, era muito lindo de ver, assim, a questão pensênica, assim, a coisa limpa, assim. E eu tinha muito, assim, essa coisa de acessar ideias mais novas, diferenciadas, do cosmos seria, né? Eu diria assim, porque eu estava ali, eu e o mar, como eu diria, né? Então, eu fiquei, assim, analisando essa parte, eu não cheguei a uma conclusão. Como que pode, né? A energia das pessoas, né, ou seria os pensênios, sei lá o que influenciava no processo até da água ali do mar, eu percebia. Tem alguma pesquisa assim? Mas isso tem, né? No Projeciologia mesmo fala de locais paradisíacos na Terra, né? E que tem holopensênios horríveis devido ao histórico, né? Fernando de Noronha, Angra dos Reis e outros mais. Então, são locais assim, de uma beleza natural muito grande, mas devido à ação dos homens nesses locais, houve ali uma poluição holopensênica. Tudo bem? Você fez alguma relação com o... Tá ligado o microfone? Tá. Você fez alguma relação entre as cores da água, que vocês estavam falando da estética antes, né? As cores dos rios, assim, e a vitalidade de cada tipo, assim, porque no Amazonas a gente tem água barrenta, tem rio preto, e tem em Goiás, por exemplo, a água é limpa, né, bem clara. Então é bem diferente os holopensênios, assim. Você pesquisou alguma coisa? Não, eu particularmente não pesquisei nada sobre isso, não. Porque é bem estranho quando você vai entrar num rio preto, assim, escuro. É muito estranho. É muito estranho. É bem diferente do que você pode ver tudo embaixo. Tem gente que tem fobia, né, de água porque não vê o que tem embaixo. Sim. Só para contribuir. E dependendo do local, é bom tomar cuidado mesmo, né? Vai sair com um caranguejo agarrado no pé, vai sair queimado por uma água viva. É, isso que ela está falando é bem forte na Amazônia, né, Vai Laura? saber se não tem um jacaré lá, né? Agora, é impressionante. Tem pessoas que não têm o menor medo dessa água escura. E outras têm pavor. Então, é uma coisa para pensar. E muda muito, né? É muito diferente. Uma água de mar, um azul mediterrâneo, e uma água barrenta do Rio Solimões, totalmente diferente ao holopensene. E, claro, a composição da água também, né? Quem queria perguntar? Você? Só para complementar, tem também a Lagoa da Coca-Cola, né, em Natal. Não sei se alguém conhece. É uma lagoa limpíssima, no meio de uma reserva, e ela tem a cor da Coca-Cola, por isso que ela é chamada Lagoa da Coca-Cola. E a coloração é devido à raiz de uma planta que tem muito lá. E ela fica com uma coloração da Coca-Cola mesmo. Bem interessante. Mas o que eu queria colocar mesmo é a questão da poluição dos rios, que ela fez um questionamento sobre... E a gente, quando fala em poluição de rios, a gente sempre se lembra do Tietê, do Rio Guaíba, para nós lá do Rio Grande do Sul, enfim, que são grandes rios e em grandes centros e poluídos. E a gente esquece um pouco de que
esse problema ele começa lá nos arroios, né, os arroiozinhos pequenininhos, e às vezes do lado da casa da gente, da cidadezinha da gente, da vila, que tem onde tem uma fontezinha que se tira todas as árvores ao redor, e o olho d'água acaba sumindo, ou até o arroiozinho que passa no fundo da casa, que, enfim, se tira todo o mato da beirada e ele acaba assoreando. Então, ele começa ali, né, pequenininho. São problemas que são pequenos, mas que eles vão se tornando graves. E que esse problema começa com o descumprimento da gente, né? A gente não toma providências, não faz nada, e ele vai se agravando, vai ampliando e dá no que temos hoje, né? Então, a gente, claro, sempre pensa, os políticos realmente não fazem nada, e tem esse problema, a gente tem esse problema com certeza, mas a gente esquece que, às vezes, o começo da solução está na gente mesmo, né? No comprometimento da gente mesmo. Isso que você está falando, eu acho bem sério. Kátia, você comenta, claro, mas, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, né, bem aqui, que é o Rio Tamanduazinho, que, na verdade, com todo respeito, pessoal, aos paranaenses e tudo, a gente tem aqui grandes rios também, mas a primeira vez que eu vi o Rio Tamanduazinho, eu morri de rir, né, porque eu estava esperando que era um rio, e é muito estreitinho, sei lá, 2, 3 metros. Mas é claro que o problema começa aí, as pessoas não respeitarem o riozinho que passa no fundo da sua propriedade, né? Ou as indústrias que desagam dejetos, né, ali naquele riozinho, que não dá valor porque ele é pequeno e enfim, não tem muito essa cultura. Tem muito bicho que morre nas margens, lá para cima. Tem de tudo, né? A gente tinha criação de animais aqui na beira desse rio, né? Aqui na vizinhança, de porcos, né? Que criava toda uma problemática. Então, eu acho que essa questão cultural da gente trazer para a gente a responsabilidade que você colocou, eu acho isso muito sério. É claro que a gente fala da política, do problema dos governantes. É claro que isso é muito sério quando você aborda uma questão urbana, de uma cidade grande. Não tem como a pessoa física fazer muita coisa, até porque o leite já está derramado, né? Mas eu penso que realmente começa com a educação da população, com a responsabilidade, com a conscientização, né? Vamos ver se isso muda, né? Acho que já tem um movimento aí nas escolas agora. Tem uma tendência, que ela né? Não sei o que você acha, Kátia. Dentro disso que ela está falando, só para complementar, que a gente se acumplicia também quando não questiona para onde vai o esgoto, né, das casas. Então, o que é feito com esse esgoto? Para onde é que ele vai? De milhares de pessoas, né? Por exemplo, na Inglaterra, eles usam, dizem, né, que usam para produzir energia com o esgoto da população. E no Brasil, vai para onde? Deve ir para o mar, né? E a gente não questiona. Então, toda vez que a gente vai no banheiro, a gente está patrocinando uma água poluída. Agora já tem as mini estações de tratamento, né? Mas também é uma minoria, né? Pouca gente ainda que está utilizando. Mas fala, Kátia. Não, eu acho que tem um verbete aqui na remissiologia que trata justamente disso, né? Que é o água. Então, ele tem uma abordagem assim, mais sociológica e tudo mais, né, da questão da água. Isso. Vale a pena quem tiver interesse resgatar essa tertúlia para assistir, né? É verdade, muito bem lembrado. É a primeira remissão aqui, remissiologia. Sim. Você tem alguma leitura, você viu nas suas leituras aí a respeito do número de banhos, o máximo número de banhos, que não ultrapasse os excessos? Qual seria o número de banho para a pessoa tomar durante o dia? Mesmo no verão, porque eu acho que a necessidade de tomar banho é mais no verão, pelo menos para mim. Você tem essa noção de 2 ou 3? Eu não tenho, mas o que a pessoa tem que ver assim, é o tipo de água que ela usa,
o tipo de sabonete, shampoo, de produtos assim, né, de higiene então pessoal. Você acha que tá nos ingredientes, né? Também, porque assim, tem sabonetes que eles são mais prejudiciais à pele. Tem sabonetes que você deve usar só uma vez por dia. Alguns tipos de shampoo, eles vão acabando com os cabelos. Então, isso aí tem que ser considerado também, sabe, Antônio? Mas pela água mesmo, não, né? Aí depende de onde você toma banho também, Tá. né? Qual é essa água que você toma? Considerando a água da companhia, né? É. Porque, sabe que isso eu tive agora em Fortaleza, passei lá 9 dias. E depende do seu tipo de pele. E uma pessoa falou, não, banho em excesso, não sei o quê, 2 é o máximo. Eu não, assim, eu acho que não 2. Tem que assim, ver o que a pessoa faz, né? No verão acho que a pessoa tem que ficar que limpinha. Isso. Mas aí tem que ver, assim, esses acessórios do banho, entendeu? Isso é bem importante. Desde dos produtos químicos que usa, ao tipo de toalha, a temperatura da água, ao tipo da pele, o que você passa depois do banho, a sua alimentação, a sua idade. Agora, aqui na lista tem um banho, né, que é bem recomendado, que é o número 8, é o banho atlético. É do professor Valdo, né? Que é esse banho que a pessoa toma. Isso já é bem antigo. No livro ali, que fala sobre a história dos banhos, mostra até uns aparelhos, né, de pessoa que tomava banho com aparelho meio que de fazer ginástica dentro do chuveiro lá, uma engenhoca lá. Maluca, né? Romanos, é isso? Banho, época dos romanos. Aquele livro do... Não, eu não sei se era no romano esse daí, Dulce, que tinha aquele... depois a gente precisa pesquisar. Aquele equipamento, tem que ler lá, mais né? antigo, Então tem que ver, né? Porque qual a qualidade do banho? Tem gente que entra no chuveiro, em menos de 5 minutos já saiu, né? Dependendo da extensão ali, não dá para... Isso aí só viu a água, né? Chegou perto da água, mas não tomou banho direito. Também tem isso, tem gente que não sabe tomar banho, né? Eu conheço gente que fala assim, puxa, eu tinha vontade de ensinar as pessoas a tomarem banho, porque a maioria não sabe, assim, né? É um homem, assim, às vezes fala, né? Fica a parte do corpo que não limpa, né? Fica a parte do corpo que não limpa direito. Nessa questão de banho, Kátia, na hotelaria, fica bem claro, as pessoas tomam banho, as toalhas são brancas, né? Algumas toalhas que vão para a lavanderia ficam aquelas manchas escuras da sujeira que não saiu no banho. Isso é bem clássico na hotelaria. Na hotelaria, né? Agora tem aquele banho refrescante, né? Nas cidades mais quentes, que não é o banho de higienização. Que a pessoa entra na água fria para refrescar mesmo, para dar bem-estar, né? Esse aí eu acho que não tem limite, né? Se é para o bem-estar, né? Desestressa, baixa a temperatura, né? Professora Kátia, estava falando agora aqui de água, né? E eu pensando em estar numa imersão de tanta água, tanto que a gente vê tantas pessoas aí com a falta da água, né? Como que sobrevive? Então, isso é uma questão consciencial da gente pensar, né? Aquela coisa de ficar aí gastando água, né? Como que fica, né? Também penso muito sobre isso, né? Como é que... Eu, quando eu estava lá no mar, eu pensava assim, até inclusive meu marido falava, por que tu toma banho todas as vezes, vai no mar, não sei o quê. Assim, pô, tem que aproveitar, tem uma fartura. Mas quando a gente não tem isso, né? E essas pessoas, por que elas estão naquela situação tão restrita de água, né? Sim, é algo para a gente pensar. Agora, tem uma pergunta que você comentou algo sobre ela, não sei se você quer aprofundar. Você poderia falar com exemplos, se possível, sobre o paradoxo de um elemento simples ser transformado em objeto de luxo? Isso daí é a ambição humana, o capitalismo selvagem, né, que faz com que o homem explore, né, as coisas mais simples, como, por exemplo, a água. Então, um exemplo seria o último item que está lá na Estrangeirismologia, né, que é a valiosa Aurum 79, que é a garrafa de água mais cara do mundo, né, custa $900 mil, é feita em baixíssima quantidade e é uma garrafa toda especial, com uma água que veio lá de uma terma também, da Europa, e que tem pedaços de ouro que a pessoa vai poder ingerir. Então,
com tanta coisa séria, né, para as pessoas pesquisarem, inventarem, com tanta necessidade aí de descobertas na área da saúde e outras coisas mais, tem gente que está empregando tempo inventando esse tipo de produto. Agora aqui em fobiologia, você poderia aprofundar a superação de fobias relativas a traumas envolvendo água? Quais fobias podem ser superadas? Olha, eu penso que qualquer tipo de fobia, porque vai chegar um ponto na escala evolutiva que a pessoa não vai ter mais fobia, não é verdade? Então, desde a pessoa que morreu afogada, pessoa que passou por maremoto, tsunami, naufragou em navio, e outras coisas mais, né? Eu acho que tem muito tipo de acidente que envolve água, né? E que isso muitas vezes pode criar algum trauma e a pessoa nas vidas consecutivas desenvolver uma fobia. Tanto se ela passou, quanto se ela ocasionou para outras pessoas também, né? Nossa, eu lembrei agora daquele instrumento de tortura que tem no Homo sapiens pacíficos, da gota d'água. Violento esse. Você quer perguntar? Sim. Não, perguntar também. Mas hemos falado del agua que limpa, que relaxa, que un montón de cosas, ¿no? Mas tendo aquí as cataratas de Iguazú, realmente es algo impresionante, ¿no? Yo quería también preguntar a Katia. Yo las veces que he ido, he sentido la energía del agua que no tiene que ver con otro tipo de energía. Es una energía propia, es una energía, sabes, que envolve de tal forma, você siente que está libre, que es impresionante eso, ¿no? Esa capacidad que tiene ese agua, de estas cataratas, esa fuerza, acho que es de las más terapéuticas que puede uno tener y además que contacta, yo no sé, yo contacté, me pareció al menos, con el extrafísico, fue una cosa de casi salir, ¿no? Sabe que no sé, acho que merece, ¿no? Falar de esas cataratas, yo adoraría, ya falei otra vez, estar debajo de una catarata, así, impregnada de ese agua vital, forte. Não sei, o que tem que lembrar é que ali está na região da Comunex Interlúdio, né? Então, tem uma Comunex aqui nessa região do Parque Nacional de Foz do Iguaçu, e que isso, com certeza, são visíveis os efeitos dessa Comunex aqui nessa região, né? Então, para quem já vive aqui há mais de década, tem observado como que as cidades aqui têm melhorado, né, uma série de benefícios que têm ocorrido para a população. E uma das explicações que eu acho que tem é a questão da interlúdio, da presença da interlúdio. Kátia, quando eu penso nas suas pesquisas, eu lembro de um princípio que você colocou em um dos verbetes, que é o princípio de fazer mais com menos. E eu queria que você fizesse um cotejo com esse princípio e a pesquisa sobre a água, que é uma coisa tão simples, mas vital, né, tão necessária. Eu queria que você comentasse assim, esses mecanismos de energia imanente, por exemplo, que eles são tão simples, mas são tão sofisticados, né? O que você vê nisso? Exatamente. Isso é bem interessante, né? Eu acho que, ao longo dessa vida, até o momento, eu convivi assim, com dois grupos diferentes de pessoas. Um lado, as pessoas assim, mais da medicina, da ciência convencional, da industrialização e dessa sofisticação intrafísica. E, de outro lado, eu convivi com pessoas que eram mais dessa linha mais holística, mais natural, mais da simplicidade, mais dos remédios caseiros, dessa terapêutica à mão, né? E que tem menos efeitos colaterais, como eu já falei. E, para mim, para o meu caso, esse segundo grupo me deu melhores resultados do que o primeiro. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção. Na minha família, tinha pessoas assim, na família do meu duplista.
E é marcante para mim, isso me vem muito na memória, assim, cenas que eu presenciei dessas pessoas tratando outras pessoas com essa terapêutica bem simples e a pessoa melhorando. Então, lógico que aí deve ter um aspecto holopensênico, energético, de amparo, mas chama atenção. E comigo também, eu vejo que funciona bastante esse tipo de coisa. Às vezes eu estou assim, eu acho até que estou meio doente, eu tomo um banho, tudo, melhoro, tomo um chá, melhoro. Então, você vê assim que às vezes soluções simples para problemas aparentemente complexos, mas que às vezes é tão à mão que a gente não valoriza. E aí, como você estava falando, né, a questão da energia imanente, de acesso à extrafisicalidade, isso tudo são técnicas que se a pessoa tiver persistência, são simples, né? Você não vai pagar um preço caro, só depende da sua dedicação. E os efeitos disso são enormes, né? Só para registrar que no Amazonas a gente tem, a minha avó sempre fazia, o caldo de caridade. É basicamente água, farinha e pimenta e sal. E cura tudo, assim, exatamente tudo que você... Eles falam que levanta defunto, né? Então, basicamente, é a base de água. Mas eu não sei se é a energia que a pessoa coloca, o que é, mas cura tudo. É bem comum mesmo, Laura. Muito usado. Caldo de caridade. Agora, alguém quer perguntar? Kátia, você podia falar aqui sobre um desses banhos, né? Você deu tantos exemplos na sua taxologia. Tem algum que você queira comentar, alguma coisa dessa listagem aqui dos 35? Olha, acho bem interessante o banho frio, sabe? Esse banho frio é uma coisa que muita gente não gosta, né? Mas o banho frio, ele ajuda demais, sabe? Essa condição que a pessoa às vezes não gosta de tomar banho frio, mas ela toma um banho mais morno e no final toma uma ducha fria, isso ativa uma série de substâncias no organismo que faz a profilaxia de alergias, principalmente no inverno. Então, a pessoa que às vezes tem muita alergia, essa é uma dica, é tomar esse banho mais frio. E essa questão do bem-estar, até do desassédio, eu não coloquei aqui, né? Mas eu já tive experiência, assim, de estar num local que o chuveiro é elétrico. O chuveiro quebrou, e aí você, no inverno, você tem que tomar banho frio. No inverno aqui de Foz, que a temperatura fica bem baixa. E foi interessante observar que um dia eu estava meio assediada, assim, e tomei um banho desse e melhorei na hora, entendeu? Então, tem um efeito nas energias, na pensenidade, no metabolismo. E acho que as consciências caem fora, realmente, entendeu? Então, esse banho, eu acho que é um banho assim, que vale a pena as pessoas pensarem. A pessoa está mais ansiosa, está muito emocional, tomar um banho mais frio. Isso dá uma renovação. Deixa eu ver o que mais que seria interessante aqui, chamar atenção. Você é muito do chá, não é isso? Eu tomo chá. Tem épocas que eu tomo litros de chá por dia, assim. Eu acho que os chás... O que você acha? Eu acho que eles têm... eu podia até ter trazido, eu tenho alguns livros sobre chás terapêuticos, assim, esses bem simplinhos, assim. Eu acho que dá efeito, sim. Que ajuda numa série de processos, tudo mais. Tanto é que esse primeiro item, água com açúcar, ele é um item que ele é polêmico, né? Porque tem gente que fala que isso é só placebo. É bem polêmico. Que o ideal é você tomar chá de erva doce, de camomila, né? E o chá realmente funciona. Agora, um item que eu queria trazer aqui, se der tempo rapidamente, é o número 2, água com limão. Muita gente acha que o limão faz mal, né? Você tomar essa água com limão. E eu queria ler rapidamente aqui o trecho de uma autora, que ela é química, e ela tem um livro excelente, que é esse daqui, Alimentação Desintoxicante. Vale a pena, sabe? A pessoa... É um livro que, nossa, já teve N edições.
E tem muitas dicas de saúde. E ela fala aqui, né, olha, que o limão, eu vou ler só alguns trechos, né, porque o nosso tempo já está acabando. O limão, efetivamente, apesar de no estado livre ter como princípio ativo o poderoso ácido cítrico, este em contato com o meio celular, no interior do organismo, é complexado durante a digestão e comporta-se como um alcalinizante, ou seja, um neutralizante da acidez interna. Um dos efeitos notáveis do limão é combater o ácido úrico. E ela recomenda tomar o copo, né, de água morna com limão espremido, descongestiona, desintoxica o organismo, se usado com regularidade, poderá erradicar várias doenças, patologias, por exemplo, reumáticas, artríticas, regeneração de tecidos inflamados nas mucosas, melhorando o aparelho digestivo, afecções gastrointestinais, a questão da destruição de germes e bactérias também, que acabam atuando em ulcerações, combate fermentações, gases, ajuda o pâncreas, também atua no aparelho genito-urinário, cardiovascular, elimina toxinas e é um tônico. Para quem quiser ler mais, consultem o livro. Há quem recomende. Tem gente que recomenda em jejum, né? Exatamente. Eu mesma já, ela recomenda dela, também, é bem interessante. Jejum diluído em água. Pessoal, nosso tempo está esgotado. Professora Kátia, eu acho que depois desse verbete, aquela coloquiologia, vai tomar banho, mudou de paradigma, né? Vai tomar banho mesmo, com o maior prazer. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, dos teletertulianos, e vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Mercedes com a 2ª Jornada Internacional de Conscienciometrologia e a professora Kátia com o curso acoplamentário. Boa tarde a todos. Hola, tertulianos y teletertulianos. Es con mucha ilusión que invito a todos vosotros a la 2ª Jornada Internacional de Concienciometrología, que va a tener lugar los días 4, 5 y 6 de julio de este año en el discernimiento Foz de Iguazú. Para mayor información pueden visitar nuestro site www.conscius.org.br. Pueden contactar con nosotros también por email jornada@conscius.org.br y también en periodo vespertino, horario de Brasilia, al teléfono 55, código de Brasil, 45, código de Foz de Iguazú, teléfono 21 02 14 60. La jornada promete, no se la pierdan. Se encontrarán con la concienciometría desde varios puntos de vista a través de la experiencia de los pesquisadores y conferenciantes dentro de un camino de armonización intraconsciencial. Para todos aquellos que quieren mudar de nivel evolutivo, estamos disponibles. Muchas gracias. Boa tarde a todos. Gostaríamos de convidá-los para o acoplamentário que acontece no próximo final de semana, dias 2, 3 e 4, aqui no CAEC. O curso está com desconto para voluntários, né, do CAEC. E é um curso que vai ajudar a pessoa a desenvolver o parapsiquismo através da clarividência facial, que é um parafenômeno. É um curso que tem 2 campos, né, energéticos, onde a pessoa vai treinar técnicas de acoplamento e que tem os debates e estudos na parte da tarde. Então, todos estão convidados. Os epicons do curso são o professor João Aurélio, o professor Wildenilson Signorini e eu mesma. E a temática a ser discutida vai ser a questão da voluntariometria, né? Então, a mensuração, a avaliação
do nível de voluntariado. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Campo de Descontração, especialidade Holopensenologia, com a verbetógrafa Kátia Aracaki. Obrigado e boa tarde a todos.